recebemos Alexandre Eusébio, que é diretor do CENEP, Centro de Excelência do Ensino Portuário. Tá certo a sigla? Aqui em Santos. E assim, a gente acabou esbarrando no assunto que não era o lado que eu imaginava. A gente acabou indo pra China, falou de mandarim, falou de inovação, falou de choque cultural. Foi um papo super rico. O que mais que teve de interessante? E do CENEP, e do CENEP, obviamente. Educação portuária. Né? Educação portuária, cursos gratuitos de qualidade, gente. Então, ó, se você quiser saber se ainda dá tempo de se inscrever, assista esse episódio até o final, beleza? Aproveita e já comenta aqui se você quiser que a gente fale mais sobre isso. Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do nosso querido e amado podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. E você que já está conosco de longa data, já deixa um like, que você sabe que vai valer a pena. Aproveita e anota aí o nome dos nossos queridos patrocinadores que ajudam isso aqui a acontecer. T2S, queria agradecer a presença do nosso querido Ricardo Pupo. Opa, sempre um prazer estar aqui com você. Co-host de sempre. Gente, T2S, software tecnologia para o setor portuário. Conte com adaptações, com monitoramento de carga, desenvolvimento, IA, tudo isso na área portuária. T2S manja muito. E Logcomex, que é inteligência de dados para o comércio exterior. Análise de dados, Big Data, para você fazer pesquisa de mercado, para você ficar atualizado, porque hoje em dia informação é dinheiro, né, gente? E hoje, no nosso episódio, estamos recebendo o querido Alexandre Eusébio. Falei certo? Sim. Correto? Sim. Diretor de ensino do CENEP, é isso? É isso aí. Muito obrigada pela tua presença. E mais uma série de outros papéis, né? Tem um monte de títulos ali. Eu vi que tem bastante coisa lá. Exatamente. Queria te pedir para você começar falando um pouquinho da tua jornada. Como que você começou? Como você foi parar nessa área portuária? É de Santos mesmo? Com o que você trabalhou até chegar onde você está hoje? Vamos lá, vou resumir, né? Porque com 50 anos de caminhada farto, aí, né? a gente vai acumulando, né? Bom, eu sou de Santos, sou engenheiro mecatrônico e comecei na engenharia, mas fui cooptado pelo mercado financeiro logo assim nos primeiros anos, né, de formado. Foi comprado pelo mercado financeiro. Fui raptado pelo mercado financeiro, fiquei 5 anos trabalhando no mercado financeiro numa época que a gente recebia o sinal da Bolsa de Valores em antena FM. Caramba. Então eu sou dos primórdios ali. Né? Bom, depois comecei... tinha muitos clientes, né, que faziam câmbio com a gente, principalmente da China. E por uma coincidência do destino, um desses clientes pediu para eu dar uma assessoria para ele aqui na aduana de Santos, né? Mas foi coincidência mesmo, assim. E eu comecei em 98, por aí, a prestar uma assessoria, né, para esse grupo chinês. Com o tempo fui me aprofundando nos processos deles e tal, e fiquei há muitos anos trabalhando com esse grupo chinês, desenvolvendo tecnologia lá na China, morei um tempinho por lá. Eles eram uma empresa de quê? Eles tinham umas fábricas lá, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros importadores nacionais a trazer LED para o Brasil. Olha. Isso é fato, assim, pela DI, é facilmente comprovável, né? Eu trouxe painéis fotovoltaicos numa época que não existia nem legislação aqui, e na China já era... Muito menos LCM. Já era comum, né? E trabalhei aí bastante tempo viajando. É um prazer quando a gente viaja e trabalha e consegue consolidar a viagem. Ficou quanto tempo lá? Ficou morando lá quanto tempo? Olha, eu fiquei alguns anos indo para a China, assim, eu ficava um mês aqui e no outro mês eu ia para lá ou em função de feira ou acompanhamento de embarque, porque a gente visitava as fábricas para fazer o acompanhamento, desenvolvimento. Tudo isso era muito consolidado aqui. Você sabe bem, né, Ellen, que o despacho é uma fase crucial da importação, então a gente já fazia esse acompanhamento prévio para classificar mercadoria. Não foi uma nem duas vezes que a gente teve que solicitar certificação, inúmeras documentações pré-embarque.
Então ia e voltava durante alguns Fala anos. alguma coisa E justamente, né, quando a gente começa a se embrenhar no interior da China, absolutamente ninguém fala inglês. Nossa. É uma questão de sobrevivência. Você tem que conseguir se comunicar. E aí eu tirei, assim, meio ano sabático e fiquei estudando mandarim um tempo. Não me pergunte mas assim, bem pouquinho. Foi uma experiência única, né? Ficar esse tempo na China, não só pela experiência cultural, mas aprender muito do que eles fazem lá, que deu certo, de tecnologia, de inovação. Sim. Eu posso falar assim que é um país invejável nesse sentido. E você viu um vídeo que está circulando agora recentemente, que você falou que foi do mercado financeiro, deve ter visto. O pessoal tá pagando com a palma da mão. Viu? Biometria, na olha palma que da legal, mão, que legal. E aproxima e pronto, pagou. Olha, nessa época, 90 e pouco, né? Ainda existia o pregão presencial ali na Bovespa. Era uma época de fortes emoções, né? Tu não chegou a pegar isso, né? A gente via no telejornal todo dia à noite, né? Aquela galera com aqueles telefones, com antena, naquela gritaria. Exatamente. Eu vou te falar, não existia celular. Aqueles telefone de antena, né? Aqueles que passam na novela. Eu peguei a época, na minha mesa tinha aqueles telefones de 2 fones, assim. Aquilo é um aprendizado, você ficar com aquilo na mão, né? Porque você opera com 2 pontas na linha ali, né? Então... foi uma loucura. Imagina os sufocos, as histórias. Né? Era engraçado, assim, a gente que não era da área, via pela TV, né? Aquela gritaria, fala, cara, parece uma feira, uma bagunça. Como que eles se entendem? Parece uma feira não, né? É uma feira, né? É uma feira de ações. Exatamente. E hoje não tem ninguém gritando, né? Não. Hoje é tudo eletrônico. E aí, como foi? Bom, então, depois que eu fui para a área de comércio exterior, comecei a acompanhar esses embarques, e aí eu abri uma importadora, né? Foi uma evolução. Foi tudo meio que a vida foi levando. Né? Foi uma evolução, porque esse grupo chinês era um grupo razoavelmente grande, porque eles tinham fábricas na China. E qual que é o nome? Pode falar o nome? Tá presente ainda? Putz, Shenzhen, eles nem fizeram alguma coisa assim. Nem bolaram um nome... um nome internacional. Pô, tinha um amigo chinês, ele inventou o nome, ele era o Bruce. Aquele era o Bruce. Era o nome porque assim, o que acontece? Eles eram fabricantes de microcomponentes eletrônicos. Então, todos aqueles microcomponentes coloridinhos que a gente vê no circuito impresso, né? Aquilo era o foco, né, dos semicondutores da fábrica. E o que acontece? A fábrica, ela era white label, né? Não era uma IBM, uma empresa que colocava o seu selo no componente. Eles fazia para os outros, né? Eles exportavam para montadoras, para telecom, muito. Aí os outros botavam a marca, né? Exatamente. Então aqui era mais a distribuição. A gente fazia a importação e a distribuição, né? Atacado, não era varejo, né? Sim. E foi uma evolução, como eu tô te falando, né? Quantos anos ficou nessa empresa? De 98 até 2015. Caramba, tempão. 98 a 2015, por coincidência, assim, porta com esse estúdio, né? Eu tive o escritório de Santos, foi aqui neste prédio, neste andar, vizinho a este conjunto, na frente da alfândega, né? Esse era o propósito. Numa época que era em tudo papel, tinha que correr tudo papel e alfândega. fila. Você chegava lá com sua senha, entrava na fila para despachar, literalmente, colocar o seu envelope ali em cima do balcão, ir para conferência física, né? Então era uma época ali de processos. A gente tá nesse prédio aqui há pouco tempo, a T2S, mas a gente presta serviço para as empresas portuárias e vivia aqui no centro, né? Alocado em empresas portuárias aqui. O centro era super movimentado aqui. Super. Abraço Cubos aqui, né? Alfândega, era um entre-sala. Olha, eu acho
positivo, né? Porque a gente vê, nossa, a rua está deserta, acabaram os empregos. Não, muitas empresas estão remotas, sim. muitos profissionais estão trabalhando, nem estão em Santos, mas estão trabalhando em algum lugar, né? E ficou mais produtivo, né? Essa onda de trabalho remoto realmente fez os órgãos do governo caírem, perceberem que você tem um ganho de produtividade com a informatização, né, dos processos. Não, isso é, assim, notório, sensível, né? Notório, e eu lembro bem que a gente tinha notas fiscais, assim, de 20 páginas. Só que não era uma coisa simples, eu fazia no Excel isso, né? Então, depois a gente comprou sistemas, porque imagine um microcomponente eletrônico que vem, sei lá, 20 mil unidades se você errar numa casa decimal. Né? Então, os sistemas na época também eram muito precários. Nessa época eu cheguei a datilografar os envelopes para dar entrada na documentação de então amarelo, você vermelho, eu também sou dinossauro. Você também conhece o processo. Mas como você falou, foi muito... Também. Não tá lá essas coisas ainda, sistema. Sei que você aí em casa, você aí na sua empresa tá com dificuldade, liga pra T2S. Exatamente. As coisas. Não, você pode falar com propriedade, né? E eu faço eco a isso. Não é só para a empresa, né? O sistema também, quando você tá integrado, você tem uma inteligência por trás. Sim. Não foi raro, né? Muitas vezes que a gente atrasou um embarque de uma mercadoria porque o documento não imprimia. Caramba. Né? Você tinha que sair correndo, literalmente aqui para a porta não fechar, para pegar um comprovante de importação, entendeu? Tinha empresa que trazia documento na alfândega de carrinho de mão. Você chegou a ver essa Olha, cena? isso eu não presenciei, mas não duvido, tá? Porque os jogos de documentos, dependendo do tamanho da declaração, era muitas páginas. Pesado. Tá louco. Carrinho. E assim, a gente já tem uma cultura aqui, especialmente no Brasil, de não dar devida valorização pro software como dá pro hardware, né? Até na TI acontece isso, né? Comumente, investe-se uma fortuna, a empresa investe uma fortuna em servidores, em periféricos de rede. E na hora do software, não, né? Muitas vezes não tem licença, usa alguma versão gratuita ou pior que isso, né? Pirata. E a gente vê também nos terminais, né? Assim, quanto que um terminal gasta com um guindaste, né? Não tem nem comparação os gastos, né, com equipamentos em relação ao que gasta com sistemas, com software. Mas você ficou um tempão trabalhando com os chineses. Os chineses também têm essa visão de não enxergar o valor que o software pode trazer? Não, pelo contrário. E isso aí, você falou uma coisa que é muito importante aqui no Brasil. O Brasil não tem realmente essa cultura. Mas eu vou te falar uma coisa até assim, como engenheiro, né? Investimento em automação, o nome já diz, é investimento. As empresas no Brasil encaram como custo. Mas eu vou um pouco além do que você falou. As empresas, elas procuram minimizar ao máximo o investimento, seja nos sistemas, seja no equipamento. Porém, automatizar não significa necessariamente que você vai ter ganho de produtividade. As empresas precisam entender que você está automatizando processos. Se você não contratar uma empresa que vai entender o seu negócio, entender o seu processo e desenhar, customizar um sistema para o seu negócio, esquece. Sim. Você pode potencializar o erro. Exato. A gente sempre fala isso, né? Assim, a gente sempre fala, olha, software não resolve problema. É processo que resolve problema. O software só agiliza o teu processo. E informatiza e evita erro, né? Quando você informatiza, pelo menos, o teu processo evita os erros manuais, né? Os erros humanos que podem acontecer, você mitiga isso. Mas se o processo estiver torto, você vai parar mais longe ainda, né? Porque vai agilizar o erro. E é uma pena, porque não raro, né? Já prestei bastante consultoria. Assim, a minha origem vem disso, né? De consultoria de processo. Não é raro a empresa achar que está te espremendo na tua proposta e tirando para fora a parte crucial, que é o planejamento. Ela sempre vai querer te espremer, ou até o pós-atendimento, que é o treinamento. Quer dizer, você investe num sistema e você não consegue tirar o 100% do sistema, porque a empresa
acha assim, se vangloria de, nossa, eu economizei, né? E não consegue... Aí o funcionário mal treinado vai preencher errado o sistema e aí vai criar outro problema, né? Vai dar um gancho, um campinho que era para preencher com alguma coisa e bota um ponto e aí fica o sistema todo furado. Né? O software ele já é uma armadilha por si só, né? Porque tem a desvantagem de você não ter praticamente insumos, né? Custo, né? Imagina, você vai fazer um prédio. Pô, você tem que planejar, porque senão você vai perder muito dinheiro, né? Vai fazer uma ponte, pô, aí você... Não tem como você não fazer um planejamento. Agora, o software, você pode ir fazendo. Deu problema, no máximo que vai acontecer, você vai ter que desligar o computador da tomada e pôr de volta, né? Mas perde tempo. Mas você consegue fazer desvios, você consegue mexer com estados, né? Imagina que você está construindo um prédio, né? Uma casa. E aí, depois que você tá vendo a casa, já as paredes levantando, você fala, pô, mas esse banheiro não ficou legal. Aí não quero esse banheiro, não, eu quero ali, ó. Não dá, né? Você fala, agora já era, né? Você devia ter feito na planta. Dá, né? No software dá pra mudar. No software dá. Essa talvez seja uma diferença, né? Eu lembro uma vez, eu estava na China. Mas será que é por isso que não valorizam? Sem querer interromper. Porque a pessoa fala, mas isso é tão fácil dele fazer, é só ele dar um comando e mudar o campo daqui pra lá. É que não é fácil, e aí né? não valoriza. Essa que é a armadilha, então, né? A questão do banheiro é uma analogia. Pra quem analogia. tá olhando parece, né? Mas, se olhar o banheiro e falar, nossa, não, vai ter que quebrar tudo, a pessoa já pensa no trabalho. Mas quando vê o profissional de TI, acha Hoje que é fácil. a coisa é tão componentizada no desenvolvimento de sistemas que às vezes é bem parecido com a casa. Esse banheiro eu não quero ali não, quero... Vixe, mas aí vai ter que mudar tudo. Não é tão... Assim, visualmente parece que é simples, isso, né? Porque você não tem o custo de quebrar e de material para refazer. Você não tem, né? Então, mas talvez por isso, né? A pessoa não tá vendo a trabalheira que dá. Então, acho que esse é o problema. Você não vê o que tá por baixo ali, exatamente. né? Tudo parece fácil, né? Esse é um ponto. Mas eu estava comentando que acho, pegando assim o que você falou da parte cultural, né? Na China eles têm acho duas vantagens. Primeiro, porque os projetos da chineses, né? Eles são em maior forma greenfield. Você está planejando uma área do zero. No Brasil, principalmente na área portuária, é muito difícil. Você já tem áreas muito antigas, muito consolidadas, problemas crônicos já na relação com a cidade, de acessos, etc. Então, já é mais complicado você partir de um remendo de um projeto, né? Você vive tendo que enxugar gelo. Mas isso porque eles têm muito espaço disponível? Então... A China... por exemplo, a gente vê terminais... E outro ponto é que eles têm muito dinheiro, né? Então, assim, os projetos na China, eu visitei algumas cidades desertas, com vias de acesso, assim, de 6 pistas. Caramba! E aí... Deserta porque ficou deserto? Porque simplesmente eles planejam aquilo não para o que já tem de ocupação, mas lá tem tanta gente, não dá pra... Mas a China, ela é muito populosa em algumas áreas, mas você tem áreas na China extremamente despovoadas, porque não tem desenvolvimento. Sim, aí ninguém quer ir pra lá. Ninguém quer ir pra lá, então a China vem fazendo uma integração de sistema de transporte, né, de mobilidade, trem de alta velocidade, etc. Mas aquele eixo ali de Shanghai, né, o Mar do Sul, que são os principais pontos, né, de ligação com o comércio exterior da China, são mais populosos. Beijing também, né? Mas no Brasil a gente tem esse agravante, né? A gente tem áreas mais antigas, com uma dificuldade muito grande de você criar projetos... Realmente, vamos dizer assim, projetos planejados, né? Você tem que adaptar projetos. Sim, para longo prazo, né? Deixa eu aproveitar para perguntar. Você teve que ficar indo muito para a China, tem uma história na China. Antes da gente chegar no Senep, o que você tem de perrengues e de histórias curiosas nessas viagens todas? Você passou por algum apuro? Ou sempre foi tudo tranquilo? O que a chinesada aprontou? Né? Então, eu só tenho a falar bem da China. O povo chinês, diferente do senso comum, assim, do que as pessoas falam, eles são muito prestativos, né? O brasileiro é muito bem... recebido, bem recebido lá.
na oportunidade, eu ficava lá como residente, né? Eu não ficava em hotel, eu não ficava assim, eu ficava lá, eu tinha laços com pessoas de lá, amigos, ia pra academia, ia fazer compra no supermercado. Esse pode ser o perrengue número 1, né? Não era Imagino que difícil. todos os rótulos Não, exatamente. Eu chegava, eu comprava na loteria, né? Eu olhava e falava, nossa, que bonitinho isso, comprava. Não tinha noção do que era. Mas a barreira cultural é o ponto principal na China, porque não é simples. A gente tem uma ilusão de que você arranha um inglês e se vira em qualquer lugar do mundo. Isso não é verdade, é uma barreira mesmo. Eu fui para lugares na China que se você não se comunicasse em mandarim, você não pegava um táxi. Ou seja, você estava literalmente perdido. É uma ilusão isso, né? De que, como aqui no Brasil a gente, né, muita gente não fala inglês, eu visitei países que são até piores que o Brasil. A Alemanha é um deles. Inglês. Às vezes extraviaram, a gente foi num evento na Alemanha, no Chelsea, Tokyo Europe, e foi em Hamburgo, e aí extraviaram a mala. Perdi a mala, perderam a minha mala, e tinha o evento, a gente tinha que sair para comprar um terno, né? Aí eu pesquisei lá no Maps, achei uma C&A. Falei, pô, a C&A é uma rede famosa, eu vou lá, né? Ninguém falava inglês lá na C&A. E o cara, além de não falar inglês, o cara também não entendia mímica. Eu só queria marcar onde era a bainha. Ele não entendia. Caraca. E na época, né, não era... Que nem hoje é mais fácil traduzir as coisas e tal, né? Sim. Nossa senhora. É terrível. A gente acha que a Alemanha, pô, todo mundo... Não, assim, nos eventos internacionais, claro, né? Lá dentro, você vira bem no inglês, mas fora de lá. Nossa senhora. E na época a internet não era muito boa, né? Agora imagina a China aqui. Alemão ainda tem uma palavra ou outra parecida, né? Não adianta nada, mas na China é pior ainda, né? Nada, né? É completamente diferente, né? Completamente. Não é alfabeto igual o nosso, né? Tem vários tipos de vogais, né? Sim, vários tons. Comecei a ler e escrever, né? Analfabeto total. Nem comecei. Aí vai no mercado, compra a embalagem, né? Como é que faz isso aqui, né? Porque você não sabe o que são as coisas, você já não tem o costume, né? Você tem que ver as instruções, né? Mas o que adianta, né? Tu olha ali atrás. O que me salvou em Israel foi aquele aplicativo do Google Lens. Você aponta, porque foi no supermercado, não tinha como ficar comendo em restaurante. Esse é alto nível, eu me virava lá com mapa de papel. Olha aí. Nossa, o Google Lens, você aponta, ele traduz na hora. Maravilhoso. Ainda bem que a tecnologia evoluiu, né? Exatamente. Mas o que mais? Com relação a choque cultural, o que você passou de perrengues? Se perdeu? Olha, a negociação também negociação. Eles são demorados para negociar. Ia muito pra feira lá, né? São o quê? Demorados? Demorados. Né? Eles são... Eu acho até o contrário. Eu acho que rápido, eles são. Né? E o chinês tá no DNA dele querer negociar. Né? Então, eu ia muito com a Câmara de Comércio Brasil-China para lá, muito. Né? E aí ele sempre te joga alguma coisa absurdamente cara, porque ele gosta da adrenalina de negociar, né? E é engraçado que os europeus não têm essa cultura. E aí o chinês fala um preço, ok, o cara tira o cartão de crédito e já fica decepcionado, assim, pô, mas ele não vai dar uma choradinha. Poxa, que chato, vou ganhar mais dinheiro. Não. Dizem que na Turquia, eu nunca fui, mas amigos meus que foram pra Turquia, dizem que lá na Turquia é assim, nos mercados municipais lá, você fala, quanto que é isso aqui? É 10, sei lá, 10, não sei o que lá. Ah, tá bom. Não, tá bom não. Agora você pechincha. Eles te corrigem? Agora você pechincha. Não, mas 10 tá bom. Não tá, não vou te vender por 10. Dá o preço, pechincha. É isso aí mesmo. Que maravilha. E eu fui numa época... Isso é uma das coisas que é interessante falar, né? Porque nas primeiras feiras que eu fui na China... Estava muito difundida a pirataria na China, né? Então, assim, aqueles produtos literalmente copiados, de marcas registradas. O iClone. Tudo que você possa imaginar. Lembra do iClone? Não, existiu isso. E você chegava ao ponto de pegar... Na época tinha muito MP3, essas porcariazinhas assim, né? Você pegava sei lá, um exemplo esdrúxulo, assim, Sony com 2 N, sabe? E a China, ela evoluiu muito, né? No ponto em que as fábricas foram se estabelecendo na China, as grandes marcas, eles também tiveram a pressão de começar a respeitar
a propriedade intelectual industrial. Sim. Então isso... Tanto que demorou para eles serem aceitos na OMC, né? Demorou um bom tempo. Eles... 2001, todas essas acho. pressões de OCDE, de OMC, a China acabou respeitando, ela conseguiu... A China negocia muito bem isso. Esse é um dos pontos que culturais que eu vejo que o Brasil, como política pública, né, poderia explorar mais. As empresas que se estabelecem na China têm que obrigatoriamente fazer transferência de tecnologia. Esse é um ponto, assim, uma condição sine qua non que o governo impõe para qualquer empresa que queira se estabelecer na China. Isso faz com que você tenha um ganho imediato na geração de emprego, mas também um ganho a longo prazo. Eles estão desenvolvendo a tecnologia dentro deles também, né? Exatamente. Então, isso é interessante até... a gente viu... a gente vê, né, grandes players, grandes marcas chinesas com um domínio absurdo no mercado, em equipamentos, etc. Semana passada eu li uma matéria que os Estados Unidos, o governo americano, né, não foi uma empresa, mas o governo americano liberou uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares para desenvolvimento nacional dos guindastes, dos STS, dos portainers, né? Como um diferencial de segurança nacional. Se você pensa, né, que toda a cadeia produtiva de um país está associado, né, a trocas comerciais que passam pelo porto, você está dependente de uma tecnologia que você não desenvolveu e não sabe fazer manutenção, você está literalmente refém da tecnologia. Né? Então, esse é um ponto que eles fazem muito bem, negociam muito bem. E os Estados Unidos estão com uma preocupação, né, com relação aos STS. Eu esbarrei uma notícia que estava falando que os Estados Unidos parece que vão parar de comprar portainer da China, vão fabricar os próprios, porque tem essa... eu não sei se eles vão parar. A notícia, né? Eu não gosto de falar marcas assim, mas a gente tem a ZPMC, que é uma empresa de Shanghai, que domina o mercado mundial. Tem outra chinesa? Ou acho que é só a ZPMC, né? Tem outras empresas, não que competem, mas tem outras empresas. Escala global? Holandesa. Assim, não, digo chinesa. Chinesa é só ela. Deve ter. Isso te fala assim com algum grau de certeza. Não produzindo na escala deles. Sim, presença global só é a única marca chinesa que a gente escuta. Não, porque tem um detalhe, né, que dificulta esse desenvolvimento brasileiro, tô falando brasileiro, a falta de demanda. Porque a gente tem, se a gente for somar aqui no Porto de Santos, não dá 1/10 do que tem em um porto na China. Mas isso aí seria Shanghai. Do jeito que é hoje. A nossa legislação, nossas condições econômicas, a gente não tem condições de competir com a ZPMC. Não tem condições nenhuma. O preço deles... Os europeus têm dificuldade, os europeus americanos, que têm uma indústria já bem desenvolvida, tem países, né, as indústrias em países que têm condições econômicas melhores, menos carga tributária, já não conseguem, já sofrem demais, né? Imagina, Ricardo, concordo, isso é fato, né? Agora, a questão aqui não é preço. Tem que ter uma revolução econômica aqui no país para a gente conseguir ser competitivo. Eu acho que a gente poderia fazer essa reindustrialização em blocos. Porque o que acontece... a gente tem dois exemplos nacionais aqui de competidores globais. Um é a Petrobras e outro é a Embraer. Né? Mas essas empresas, elas não começaram da noite para o dia desenvolvendo porque elas competiam em preço. O governo, né, fez o papel de criar políticas públicas de garantir a compra, garantir o desenvolvimento, né, por linhas de financiamento. Esse é o papel do governo indutor da economia. Quando a gente fala de um equipamento desse, ou de qualquer equipamento da área portuária, e marítima, inclusive, da indústria naval, hoje a Petrobras, essas empresas são os maiores clientes da Hyundai. Por que a gente
não tem indústria nacional. Não precisa fazer tudo, mas a gente pode fazer a parte principalmente da inteligência aqui dentro. Sim. Né? De desenvolver a tecnologia. A Petrobras, a gente pouco vê, mas o histórico da Petrobras, essas plataformas, o pré-sal, tudo isso foi desenvolvimento tecnológico nacional. E esse processo de aprendizado vale muito, só que não é de curto prazo. Por isso que o capital privado não entra. Mesmo multinacional, você não vai ter alguém que coloque dinheiro aqui, porque a inovação tem risco tecnológico de não acontecer. Então esse é o papel do Estado, né? Mas o papel do Estado tem que ter a visão de futuro. Eu acredito muito também que o setor produtivo privado também, quem tem dinheiro consegue se planejar. A gente tem exemplos recentes do próprio Elon Musk, né? Desenvolveu a indústria espacial e, claro que usando não, né? Com o apoio do governo, porque o governo é o maior cliente dele, né? Mas usando capital privado, né? Para se desenvolver. E a própria Tesla, né? Foram dois investimentos dele de longo prazo. Assim, na Tesla ele quase... Não, na SpaceX, né? Nas duas, acho que ele quase se ferrou, né? Ele quase perdeu. Mas, assim... Eu vejo a importância do governo em facilitar o desenvolvimento tecnológico e apoiar o desenvolvimento tecnológico com as ações do governo, né? Mas aqui é difícil, né? A gente tem... A carga tributária aqui é muito alta e as regulações, elas são feitas para te atrapalhar, não para te empurrar, né? Mas eu fico... Eu não sei, eu sou um pouco rebelde em relação a isso, né? Eu vejo assim... eu não entendo, tenho dificuldade de entender um país que comemora o reporto. Eu tenho dificuldade em entender um país... Eu tive muito contato com a BIMAC, né, na época do comércio exterior. Os países que falam assim, nossa, eu consegui a isenção do imposto porque não tem similar nacional. Que bom, nossa, vou pagar menos imposto. Você tem que comemorar que você tem indústria, não que você tem incentivo. Né? Isso... tá, agora eu entendi. Entende? Então as pessoas comemoram assim, nossa, que bom, o reporto foi renovado, eu não vou pagar... Não vou ter esse custo. Não, amigo, você está mandando o imposto para a China. Essa é a diferença. Né? E a gente está vendo aí, a Rumo acabou de anunciar $500 bilhão de investimento em malha ferroviária. Não é só aço, isso é tecnologia. Né? Isso vem de fora. Esse é o ponto, né? Agora, eu acredito que esse desenvolvimento ele possa ser desmembrado em blocos. Porque quando você fala da Tesla, quando você fala de diversas tecnologias, fatalmente a gente está falando de internet, de GPS. Tudo isso foi desenvolvido no âmbito da DARPA, da Agência de Defesa Americana. E quem colocou esse dinheiro foi os Estados Unidos. O exército americano é o cliente dos sonhos de qualquer empresa, né? Os contratos são... gordíssimos. Assim, coisa de trilhões de dólares. Não é a nossa realidade, mas o Brasil não é um país pobre. Então, mas o Brasil, ele é um país que arrecada demais, mas gasta mal. Gasta muito concordo. A gestão, né? A gestão aqui é deficitária. Né? Então, assim, tem que fazer uma revolução econômica para a coisa começar a ir para frente, porque a gente só está indo para trás, né? O desenvolvimento econômico nosso não é. E o agro, que é a única coisa que realmente se desenvolve mais por causa de background, né? De expertise, do que por causa de... Aí agora até o agro tá freando, né? A gente tem que se livrar um pouco das amarras do governo e começar a criar regulações que empurrem os negócios para frente, né? E não atrasem, né? Não, isso é fato. Esse é um dos pontos que essa falta de um processo mais célere, né? De uma facilitação. O governo está aí para facilitar, não está para atrapalhar, né? Ele é um órgão importante, um órgão regulador, mas ele não pode ser emperrador, né? Sim. E nessa passagem, quanto tempo na China? Quando foi a última vez que você foi? Não, faz um tempinho que eu fui pela última vez, não vou me recordar quando. Você via, porque a gente já entrevistou algumas pessoas aqui que, né, estiveram lá, tiveram empresa lá e moraram lá e contaram algumas curiosidades culturais. Você via diferenças da época que você estava lá com mais frequência
para a última vez que você esteve na questão de comportamento, por exemplo, com relação a meio ambiente, sustentabilidade? Olha, a China também tem um detalhe, né? Existe uma diferença muito grande entre as cidades grandes e as cidades pequenas. Isso em qualquer lugar, né? Porque você falou da parte de qualidade, né? Que antigamente era muito comum um produto, né, que tinha má qualidade e hoje é completamente outra coisa, né? Não, a China evoluiu bastante. Eu lembro, eu fui na Olimpíada de Beijing, isso foi... 2008? Não. 4, 8, talvez. Acho que foi 12, foi em Londres, 16 no Brasil, acho que foi 8. E assim, foi nítido. Engraçado que eu fui algumas vezes antes, né, pra Beijing, e você via a mudança da cidade com aquele evento global, né? A China foi se abrindo para esses eventos e a cultura foi mudando. As pessoas hoje, você entra no McDonald's na China, com certeza o atendente vai falar inglês com você. Não é um inglês qualquer. Ele vai falar fluentemente inglês com você. A qualidade do ensino na China é excepcional. As escolas, né? Esse é um ponto-chave no Brasil. A gente tem tão bons professores, né? Mas lecionar no Brasil ainda é uma missão, assim, quase de... quase uma doação, né? Que você faz. É muito... Essa mesa aqui sabe bem, né? Essa mesa sofre com isso. Eu acho que se a gente fosse resumir, eu particularmente, a gente pode falar de tudo, de tecnologia, de qualquer coisa, mas a etapa zero para um desenvolvimento brasileiro é investir em educação, né? Essa é a base da base. Sim, começa lá. Exatamente. A gente até como professor, nós os três aqui somos professores universitários, mas a gente precisa admitir, o investimento maior tinha que estar na base, né? No ensino básico, né? Fundamental. Que a coitada da professora da primeira a quarta série tem que trabalhar em 3 escolas para conseguir pagar os boletos. É lá que você vai fazer a dedicação diferença. da qualidade fica como, né? Complicado. Só que, infelizmente, o nosso sistema eleitoral leva, né, esse comportamento errático, porque você investir na base vai demorar muito para gerar voto aquilo. Vai demorar demais. Mas talvez essa seja a armadilha, né? Porque as pessoas com mais educação e com mais conhecimento votam melhor. Pensamento crítico, exatamente. Isso também. Exatamente. Então... Aproveitando que a gente falou de educação, esbarrando, como que você foi da parte de aduaneira, de comércio exterior, para ensino? Foi tudo ao mesmo tempo? Começou a dar aula ou foi uma coisa depois da outra? Bom, eu até um certo ponto, nessa época, principalmente nessa época de viagem para a China, eu estava bem focado na empresa e prestava consultoria, assim, não tinha muito foco em ensinar. Foi a época que eu fiz MBA e tal. Assim, nem me via com alguma vocação, sinceramente, para ensinar. Uma vez ou outra eu dava um cursinho de curta duração e tal. Nessa época eu comecei a viajar bastante, comecei a diversificar não só assim, porque o papel das minhas viagens não era só o foco no negócio em si, né? Tinha a logística envolvida. Então, eu fiquei um tempinho também em Angola, por exemplo. A gente tentava viabilizar operações em cenários muito diferentes, né? Eu creio que nesses anos eu tive a oportunidade de conhecer entre portos, aeroportos, centros de distribuição em mais de 30 países, aí por baixo umas 150 empresas, né, de portos e aeroportos. Os centros de distribuição eram uma coisa absurda, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, o grau de automação. Sim. Isso numa época que a gente não usava nem e-mail, né? Já era automatizado. E o foco era a logística, o processo logístico completo. Então, eu visitava os portos na China, né, os armazéns, as áreas de alfandegamento. Vi portos na China com realidades muito grandes. Eu nem vou nem citar a Europa, mas assim... o porto de Luanda, na época que eu ia para lá, o navio ficava um mês fundeado e falava: amigo, desculpa, tô voltando, porque não tem condições. Então, assim, a gente eu tive esse aprendizado. Aí depois que eu encerrei a empresa
com a trading propriamente dita, foquei um pouco mais na área acadêmica, fui fazer mestrado e tal, aí fui para a área de tecnologia, né? A indústria 4.0, etc. E os convites foram aparecendo, aí a gente começa dando uma palestra, dando um curso e tal, e tive o convite de ir para a Fundação Senep, primeiro como professor. A Fundação Senep, né, o Centro de Excelência Portuária de Santos, é uma fundação pública que qualifica, né, os profissionais que atuam no porto, os que são registrados no OGM. E é um projeto que nasceu assim com uma essência muito boa. Então você entra no Senep, você não sai nunca mais, porque você se apaixona por aquilo. E por ali você vai ficando. Eu já estou lá há alguns anos. Que legal. E hoje, no Senep, quais são os tipos de atuação, de cursos que vocês costumam oferecer? O Senep, né? Ele foi até interessante essa história Senep. Na Lei de Modernização dos Portos, na 8.630, acho, 93, né? Havia a previsão da criação de centros de excelência portuária. Como existem outros portos, né? Você tem um porto e você tem no próprio porto um centro ali não só de ensino, mas um centro de pesquisa, de desenvolvimento. E houve essa ideia da formação de uma fundação, como uma fundação de apoio à autoridade portuária. E o Senep, então, alguns anos depois, foi instituído, né, pelo CAP, Conselho de Autoridade Portuária, a Prefeitura de Santos e a Autoridade Portuária, como uma fundação pública de direito privado. Então, a gente também caminha com as próprias pernas. O Senep fornece os cursos, os primeiros cursos de quem faz o concurso para o porto. Então, a gente dá a formação inicial e também a atualização do trabalhador portuário. Em todas as áreas? Em todas as categorias, né? Então, o OGMO é um cliente do Senep, como órgão gestor de mão de obra. E também o Senep não se restringe só aos cursos para o OGMO. A gente também oferece cursos para a comunidade, ou seja, para pessoas que são do sistema portuário ou da área de transporte ou de logística, ou até a área marítima, né? Mas esse ano estamos com uma linha de pesquisa acadêmica, né? A autoridade portuária nos repassou uma linha de fomento. A gente está com 70 bolsas. Eu ia te pedir para você falar isso. É isso aí, já estou adiantando aqui. Mas a gente aprofunda. Legal. A gente está com essa linha de pesquisa. E é a missão da fundação, né? O ensino, a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico. A verba de vocês vem da PE, da autoridade portuária, ou tem também envolvimento dos terminais? Nós temos apoio, né? A gente tem um repasse da Prefeitura Municipal de Santos. A própria Prefeitura. Pela Secretaria de Portos e Emprego. Legal. Mas como uma fundação de direito privado, a gente tem receita própria, através principalmente dos cursos, né? Mas assim, a gente atende muito instituições públicas de ensino, né? Esse final de semana eu estou indo lá receber pessoal do interior, FATEX, ETEX, né? ETEC aqui de Santos, a Escolástica Rosa cansa de ir lá, a molecada vai, adora, né? A gente tem uma maquete do porto montada. Enorme, né? O pessoal adora, então faz parte da nossa missão essa difusão do conhecimento portuário. Sim, é sensacional. Já fui várias vezes, já levei alunos. Né? Aquela maquete encanta a galera, né? Porque consegue ver, tem as explicações, né? Vem direitinho todos os conceitos. E eu queria que você falasse um pouquinho do FLIAP. Muito bem lembrado. Que inclusive sou aluna, me inscrevi nessa turma. Muito bom. Então, o curso de Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário está na sua 6ª edição. Esse curso online, gratuito, com aulas gravadas, você pode assistir no horário que você quiser. Esse ano o curso já iniciou, né? A gente teve a aula magna agora na segunda-feira. Tem um conteúdo novo liberado por semana.
de aula gravada e uma live semanal, que é opcional, não conta para presença obrigatória, né? Que é uma live mais para tirar dúvida, debate, etc. O curso vai agora de junho até 9 de dezembro. Se você quiser mais informações, você entra no site do Senep, senepsantos.com.br. E é um projeto que assim, consolida, né, a Fundação Senep como o Centro de Excelência Nacional. Sim. E é muito legal porque ele, na pandemia, era para ser presencial, né? E aí teve que ter toda uma reformulação para conseguir fazer online. E, na verdade, foi ótimo, né? Porque atingiu muita gente. A gente ainda está no aprendizado, né? Porque eu, assim, como aluno e como professor, a gente tá... Todo dia a gente aprende alguma coisa nesse ambiente virtual. Em transição ainda, né? A gente está em transição ainda. A gente precisa aprender melhor ainda como... trabalhar com os dois, né? O presencial. Como você prender a atenção do aluno, como você transmitir a informação, porque é um meio diferente. A gente, eu pelo menos sinto essa diferença. Você está na sala de aula, você tem uma interação diferente, né? Mas o curso, ele tem assim, esse diferencial, porque os professores convidados são professores que dispõem ali de tempo, de conhecimento, todos têm uma experiência profissional. Alto nível. Eu só me inscrevi porque eu fui olhar quem eram os professores e falei, opa, de graça não vou perder não. Então, essa diferença, né? Tem certificado da fundação, mas é um aprendizado. A gente, esse ano, está com quase 1.500 alunos inscritos, mas a nossa intenção não é só ter esse alto nível, é que as pessoas participem, inclusive a visita, né, ao Senep e também ao Porto, né, tanto pela parte do canal de acesso como pela parte ali de costado. Nós vamos ainda divulgar as datas de visita, mas essas visitas têm inscrições limitadas e serão selecionados aqueles alunos com maior frequência e participação de aula, lógico. Tá certo. Tem que participar. Porque 1.500 não tem como levar todo mundo para o aeroporto. Exatamente. Se for de balsa, se não é de balsa. Né? De balsa né? Todo mundo o professor com o alto-falante. E várias viagens, né? Várias viagens. Muito bom, esse curso promete, né? Porque ajuda a galera a se qualificar. Eu tava vendo na aula magna, né? Que eu acho que foi o Moretti. Tem vários funcionários, desenvolvedores da que se inscreveram porque os caras, né? A gente trabalha com TI, mas a gente não precisa conhecer do negócio, né? A gente encorajou eles. Ó. Muito legal. O curso, ele não tem pré-requisito. Então, a gente parte do princípio, a ideia é dar esse conhecimento, assim, holístico, né? Mais amplo do processo do sistema como um todo. Sistemas e subsistemas. Ele não é um curso que se propõe a se aprofundar no assunto. Porém, o próprio material complementar, né? As lives com os especialistas e tal, são a oportunidade adequada de você conseguir a fonte da informação. E às vezes não é só importante para quem quer trabalhar exclusivamente na área portuária, né? Um prestador de serviço, um fornecedor. Exato. Para conhecer os players, né? Nosso último episódio, ele comentou sobre a complexidade de um porto, né? Que são muitos órgãos, muitos tipos de empresas diferentes. Então é legal para ter um panorama geral, né? Já fica aqui o convite. Dá tempo de entrar nessa turma ainda? Para vocês, para palestrarem pelo próprio conhecimento que vocês têm na área. Aceito. A gente vai divulgar ainda algumas palestras suplementares do curso. O curso é bom ter surpresa, né? Então, já fica o convite aqui para vocês, né? Divulgarem o trabalho que vocês têm, que é importantíssimo. Como a gente falou logo no início, né? É uma condição obrigatória para quem desenvolve tecnologia conhecer o processo. Exato. E o curso se propõe exatamente a te mostrar o processo.
Ou a cadeia, né? A cadeia, exatamente. Legal. E dá tempo de entrar nessa turma ainda? Dá tempo. Dá? Opa! Olha aí, gente. Então, se puder colocar a informação aí na tela, Senep Santos. Vai deixar na descrição do vídeo, Senep Santos. Ao final do curso, as aulas vão ser liberadas ou vai interromper e recomeça em outras turmas? Boa pergunta. O que a gente faz, né? A aula, normalmente, como ela é gravada, ela fica ainda com um período disponível, o aluno vai ter acesso a essa aula durante algum tempo e tal. O que a gente faz é que a cada edição nós atualizamos o conteúdo. Então, a própria legislação muda, a tecnologia, então nem se fala, né? A gente fechou o olho e já mudou alguma coisa. Então, o professor, ele sempre gosta de ter um material atualizado e a gente acaba regravando a aula de uma edição para outra. Mas a aula sempre fica disponível. E você está há quanto tempo já nessa lida, desde que começou a dar aula até chegar na diretoria do Senep? Olha, eu peguei a pré-pandemia ali, né? Com esse curso que fechou na pandemia. A gente parece que entrou num túnel do tempo, né? Eu acho que foi de 20 para 21, pode ser isso? A pandemia foi 20 para 21, né? 4 anos aí, por aí. É engraçado, realmente parece que a gente entrou num túnel do tempo, né? Eu, às vezes, perco, nesses últimos 4 anos, perco a noção de qual ano foi. Sim. Eu entrei no Senep dando aula, né? Eu já era professor lá do FLIAP. E aí veio o convite para a diretoria. O presidente, quando eu assumi, era o Bruno. Que sempre tem um presidente indicado, né, pela autoridade portuária. O Bruno acabou a gestão dele de 2 anos, retomou o Caio, que você conhece. Na verdade, isso é interessante e muito bom para a fundação, porque assim, é uma continuidade do trabalho, né? A gente também tem um trabalho muito afinado com a Seporte, aqui com a prefeitura, né? Também o Senep tem desenvolvido outras ações, até com a Seduc, né? Levando para... ele falou a verdade. Para molecada aí, de escolas e tal. A gente também, um convite é a visitação do Museu do Porto. Isso é importantíssimo, porque já desde pequenininho, né, já coloca, já faz a integração da comunidade pro Porto. Exatamente. Né? As crianças já conheceram as profissões, né? Legal. Essa é a gente que é de Santos, né? Eu sei que existe porto porque meu pai é portuário. Mas eu sei que, porque assim, na época eu fiz faculdade em São Paulo, mas eu vejo colegas que fizeram faculdade comigo na mesma época. A minha geração só via oportunidade de trabalho indo embora de Santos. Hoje não são só os empregos gerados diretamente. Você tem uma cadeia monstruosa no setor portuário, no setor logístico, no setor marítimo. Então, conhecer essas oportunidades, antes de tudo, é ser uma ferramenta básica, né? Até para você entender qual é a tua vocação, qual é a tua paixão e eventualmente poder escolher. E eu imagino que, por ser um centro de excelência, algumas empresas devem procurar vocês para saber se tem algum aluno bom para indicar. Vocês têm algum tipo de parceria com empresas para ajudar na questão da empregabilidade ou é outro eixo? A gente ainda não conseguiu estruturar assim de forma sistemática isso. O que eu posso dizer é que, por relatos, né, assim, a gente encontra as pessoas até na rua. O peso do certificado conta muito. Então, as pessoas fazem curso com a gente e tal. Até porque a gente tem bons convênios com as empresas portuárias. Muitas empresas contratam o Senep para cursos in company. Então, as empresas partem desse princípio. Poxa, se esse candidato ele teve uma formação no Senep, a gente sabe que ele já sabe e tal, né? Noção. Exatamente. Legal. Pô, que legal. Muito bom. Mais perguntas técnicas? Acho que não. Perrengues, polêmicas. Você teve algum caso curioso de aluno? Ou alguma coisa que te marcou nesse tempo de aula, assim? Você fala, nossa... Tive sim. Tive um depoimento de uma aluna que fez o FLIAP e era engraçado, ela fez o seu curso também. Eu ia perguntar, ela fez o seu curso também. Eu ia perguntar dela. Não vou citar nomes aqui, mas
Eu saía do Senep na hora do almoço e encontrava com ela, porque ela fazia o curso do convênio na parte da manhã. Isso, e fazia outro à tarde. Fazia o curso à tarde. E eram cursos puxados, porque era a tarde inteira. Era a tarde inteira, né? Tal. Quando dela lá, ela era muito esforçada. E ela sempre me encontrava, puxa, obrigado pela aula e tal. Eu falei, pô, legal, parabéns pelo esforço e tal. E depois de um tempinho, ela comentou comigo que ela conseguiu uma recolocação, né? O Senep, ele não se propõe a te dar um lugar, mas ele te dá uma ponte. Né? E esse é um relato. Que bom que você está confirmando isso. Né? Essa aluna marcou bastante porque ela já tinha uma certa idade, né? Sim, ela estava se recolocando. Será que eu consigo? Ela estava se recolocando. Era o sonho da vida dela trabalhar com comércio exterior. Ela tem uma filha de 20 e poucos anos que trabalha com comércio exterior. E a filha dela tá estressada, falou: não, mãe, não quero isso pra você, não sei o quê. E ela doida, e ela devorava as aulas, mega dedicada. E assim, então, também tem um relato interessante que a gente recebe muita ETEC, FATEC do interior e vai fazer visita ao porto e o pessoal sai apaixonado. Pô, é nisso que eu quero trabalhar. Né? Então, também é uma coisa interessante, já que o Brasil tem uma vocação absurda, né? Sim. E o Porto Santos, né? Tem nós somos volume. Um grande porcentagem. Tem, acho que o curso de comércio exterior tem várias FATECs, tem, né? Gestão portuária só aqui, né? Gestão portuária acho que só aqui. Comércio exterior tem, acho que em Indaiatuba, tem as cidades do interior que tem também comércio exterior. Mas é diferente você aprender comércio esses exterior. de Comex que vêm aqui visitar ou não? Gente de outros cursos, logística? Áreas afins, né? Então, logística. Assim, como você falou, acho que gestão portuária não tem, mas logística com certeza, Comex, né? Comércio exterior, até administração. São cursos que a gente já recebeu aqui. E falta o curso de tecnologia portuária, né? Ou de transportes, alguma coisa assim. A gente começa com uma palestrinha. Pois depois a gente faz um curso. Exatamente, tá aí arrasta mais o professor. Tá aí a semente da ideia, olha né? Aí, ó. Com certeza. E vocês são testemunha, né? Se rolar. Ale, pra gente finalizar o papo aqui, que já passou muito rápido, voou o tempo, eu queria te fazer uma pergunta de cunho pessoal, tudo bem? Diga lá. Quem é Alexandre Eusébio de bermuda e chinelo? Ai, meu Deus. Olha, eu não sou muito de bermuda e chinelo. Eu já nasci velho, tá? De tênis e calça social. De tênis. Mas eu sou um apaixonado pela tecnologia. Nerd, confesso. Sou um apaixonado, né, pela tecnologia. Também adoro... Jogo online ou não estudar sou, tecnologia? Tecnologia, eu adoro mexer em computador, assim, isso foi uma coisa que entrou na minha vida, não saiu mais, né? Mas assim, eu sou um nerd que tem vida, eu adoro viajar, conhecer outras culturas, estudar línguas, assim, hoje, acho que um dos meus passatempos é absorver conhecimento, pode parecer assim, né? Bobo falar isso e tal, mas eu adoro, cara, a tecnologia, principalmente a internet, ela abriu um portal na nossa cabeça, porque, olha, eu fiz iniciação científica em 90 e... nem vamos deixar essa parte, 90 e pouco. Eu ia pra biblioteca, né? Então você pegava uma pilha ali de 3, 4 livros. Poxa, hoje na internet, na palma da sua mão... Dá desespero a quantidade de informação que tem, que você sabe que não vai ter tempo útil de vida para consumir. É muita informação. Então, assim, eu acho que meu maior passatempo é absorver essa informação. Eu tenho realmente prazer em... Não é só técnica, não. Informação de maneira geral. Ver um filme, escutar uma música diferente... acho que assim, a tecnologia ela vem pro bem e pro mal. Basta a gente saber usar com sabedoria. E eu acho que ela é transformadora. Olha. Mas é mesmo. Olha o que transformou a sociedade hoje. Era inimaginável como a gente vive hoje.
há 30 anos atrás. Só pegar os filmes antigos que imaginavam o futuro, nenhum chegou perto, né? Eles não imaginavam o telefone celular, imagina. Não imaginavam pegar De Volta para o Futuro. Assistia os Jetsons e achava carro que era voador, aí todo mundo cismou com o carro voador, né? Holograma de tubarão atacando os outros na rua, mas não tinha o telefone celular na mão. Que é o mais básico, né? Eu tava ontem trabalhando em casa com o computador, embaixo das cobertas, tava friozinho. E aí, quando eu fui botar o computador em cima aquelas mesinhas que monta e desmonta, né? Assim, tava escrito na tampa da mesa, tava escrito sofá / escritório, aí tava assim, coma e trabalhe no mesmo lugar, na propaganda do produto, assim, né? Da mesinha. E eu fiquei, caramba, isso hoje até soa meio tóxico, né? Tipo, não saia do lugar para poder comer e trabalhar, né? Mas, assim, quando você me pergunta, né, quem é o Alexandre no dia a dia, você tem que aliar essa experiência de ter o conhecimento na palma da mão, mas nada substitui você, né, conhecer os lugares, as pessoas. Ter a experiência física humana, ter a experiência, né? viver a cultura, as diferenças culturais, né? Então, acho que ajuda a ter mais empatia e mais respeito pelo exatamente. A tecnologia, outro, né? O papel da tecnologia é transformar vidas e entregar soluções. Tem que saber usar com sabedoria, né? E quem sabe usar, para quem sabe usar, a tecnologia encurta a distância das pessoas. Né? Para quem não sabe, distancia mais ainda. Distancia mais ainda. Pela moderação, pela falta, pelo vício, né? Então, tudo tem que ter equilíbrio na vida. Muito bem, Ale, muito obrigada pelo papo. Então, resumindo o papo de hoje, nosso diário de bordo, recebemos Alexandre Eusébio, que é diretor do CENEP, Centro de Excelência do Ensino Portuário. Certo a sigla? Aqui em Santos. E assim, a gente acabou esbarrando no assunto que não era o lado que eu imaginava. A gente acabou indo para a China, falou de mandarim, falou de inovação, falou de choque cultural. Foi um papo super rico. O que mais que teve de interessante? E do CENEP, das iniciativas em educação portuária. Né? Educação portuária, cursos gratuitos de qualidade, gente. Então, se você quiser saber se ainda dá tempo de se inscrever, assista esse episódio até o final, beleza? Aproveita e já comenta aqui se você quiser que a gente fale mais sobre isso. Falou? Obrigada, gente. Até a próxima.